Mais um vídeo para a glória de Deus. Mais um áudio aqui e depois a gente comenta. Dom Júnior, de falar, entendeu? De levar coisa, de defender advogado e político. É as duas, né? Não político, eu falo do lado ruim. Ou seja, Josafá está num canal aí e ele está dizendo o seguinte, que ele tem uns projetos, né? E ele fala que ele quer ser político e advogado, que ele tem o dom de falar. Bom, dom de falar, ele pode até ter o dom de falar. Agora, o que ele fala? Então, hoje é sábado, tá chovendo bastante, muito frio, ventando muito. E o seguinte, ontem ele fez a live, cara, eu não entendo. As pessoas vão para o YouTube participar do canal do Josafá lá e os caras acham que entende mais das coisas do que Deus. Então eles querem se meter numa coisa que não tá da alçada deles, da competência deles. E ele pegou nesse vídeo que ele estava fazendo com um pessoal aí, dizendo que ele tinha os projetos, né? Que se a congregação fechasse, ou se a irmandade na congregação parasse, né? Se a congregação parasse de cometer erros, ele fecharia o canal, porque ele diz que continua no canal dele só porque na congregação tem erros, comete erro. Aí eu digo a você, aonde que não tem erro? Será que na casa dele não tem erro? Na casa dos YouTubers que vão aí, será que não tem erro? Será que nas igrejas que eles montaram aí agora, depois que saíram da congregação, não tem erro? Bom, continuando o assunto das metas, dos sonhos do Josafá, ele disse com todas as letras que lá na cidade dele, que se ele se candidatar a vereador, ele ganharia, né? Porque tem um bom número de pessoas que apoiam ele. Nada contra, tá? Ele se candidatar a ganhar ou perder, sei lá o que quer que seja. Não sei como é a política na cidade dele, entendeu? Eu sei que dentro do Brasil, a política, para mim, tá? Ela é toda igual. Porque o Brasil, a política do Brasil, né? Se você for ver, é tudo a mesma coisa em todos os estados, em todas as cidades, capitais e tudo. Agora, pode ser que lá, como ele disse que na congregação tem um monte de erro, um monte de problema, um monte de coisa, pode ser que na igreja dele não tenha problema, na cidade dele também não tenha problema. Pode ser isso, né? Agora, o que ele não pode esquecer é que antes dele se candidatar a qualquer coisa, né? Ele tem que passar por um processo, né, de aceitação no partido. O partido tem que estar de acordo com as diretrizes do que ele vai fazer. Se ele vier ser eleito, óbvio, ele tem que apoiar o partido e o partido é quem dita as regras, tá? Porque funciona assim. Eu estou num partido e esse partido tem um candidato. E esse candidato aprovou não, sugeriu uma lei, alguma coisa, uma obra, seja lá o que for. Eu, como fazendo parte do partido daquele candidato ali, eu tenho que votar a favor. Se a lei que ele vai fazer ou não, o que ele está fazendo, o projeto dele, que seja o projeto, que seja lei, que seja obra, que seja o que for, se tiver dentro da realidade das coisas, for algo bom ou algo ruim, tanto faz. Eu que estou naquele partido ali, eu tenho que votar a favor. É assim que funciona a política. Isso em todas as esferas, tá? Partidárias. Agora, eu digo a você, para mim, me meter com política, eu acho que é muito complicado. Muito complicado, né? Então, quer dizer, e aí depois ele diz, ou política ou advogado. Beleza. Só que é o seguinte, cara, o advogado,
ele não tem ética nenhuma com a verdade, com a justiça. Não tem. E eu digo a você pelo seguinte: se o cara realmente está errado, o cara cometeu um crime, sim. Qual é a função do advogado? Libertar o cara, defender o cara. Se ele cometeu o crime, se ele está certo, se ele está errado, se não está, tem que ser. A não ser que ele seja promotor de justiça, advogado de acusação, né? Aí beleza. Aí o papo é outro. Mas só que é aquela história também, né? Muitas das vezes as pessoas, né, fazem uma acusação incorreta, né? Muitas das vezes com alguma intuito de acusar alguém para, tipo assim, laranja, bode expiatório. Isso acontece, entendeu? Cria-se, por exemplo, um fragante, como é que se diz que a gente fala? Eu esqueci o nome que se fala, né? Tipo assim, eu vou na tua casa, né? Pego a tua arma, faço alguma coisa com ela e jogo a arma, o crime em cima de você, e eu, como advogado de acusação, né? Como promotor de acusação, promotor de justiça, eu vou lá e não, ele fez, tal, aconteceu. E, então, quer dizer, é muito complicado ser advogado, meu amigo. Ser advogado, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a melhor profissão, tá, que se pode exercer na Terra, né, profissão, tá, eu acho que seria médico e professor. Desde que você ensine a verdade e o médico pratique também a caridade e a verdade ali. São as duas profissões para mim que, entendeu? O resto, em relação a outras coisas, não vejo vantagem nenhuma, não. Mas, quanto ao Josafá, é direito dele, como de qualquer um cidadão brasileiro, ser político ou ser advogado. Isso não tem problema. Só que o caso aqui, tratando da pessoa do Josafá, é o seguinte: ele não pode esquecer que ele fez uma bagagem, ele montou uma bagagem e botou uma mochila nas costas dele, que é o seguinte, cara, muito grande. E ele vai ter que acertar isso. Como eu disse no vídeo aí, né, que da justiça de Deus e da verdade ele não escapa, ele não vai escapar. Por quê? Porque eu digo e repito, Josafá, não tenho nada contra a tua pessoa. Agora, se você tem um coração ruim e o teu intento é de maldade, aí fica difícil de poder abraçar você. Agora, as tuas atitudes, não adianta. Para mim, é tudo, não aprovo, é desaprovada para mim, não aprovo as tuas atitudes, nada, nada, nada. E os teus membros que te apoiam também, da mesma forma, não apoio eles, não aprovo eles. É um direito meu, tá? Que me assiste. Agora, você não pode jamais, tá, esquecer que, como você falou várias e várias vezes aqui no YouTube, não, que os irmãos têm que vir. Eu também acho que sim. Também acho. O ministério errou? Vem aqui e se declara arrependido e dizendo, Irmandade, eu no momento pronunciei uma palavra que não condiz com a Escritura, não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o certo. Me perdoa em nome do Senhor Jesus, porque eu quero continuar a minha caminhada servindo a Deus e sendo instrumento para a obra, para o reino de Deus e para abençoar a irmandade. É isso. Simples. Agora, óbvio, tem gente que não sabe, né, reconhecer que errou, não tem a humildade para pedir perdão, né? Meu irmão, eu errei, eu venho aqui no YouTube e falo aí, ó, tô errado, me perdoa e acabou. Quem quiser perdoar, perdoa, quem não quiser, não perdoa. Agora, obviamente, tem que saber se eu não estou errando, né? Eu vou lá e projeto errado, depois, eu vou lá, erro e projeto o erro e depois eu vou e peço perdão. Tem que ver se é. Se for, não vai ter perdão. Pode pedir 1000 vezes, não vai ter perdão. Nem de Deus e nem da Irmandade. Porque quando a pessoa faz uma coisa projetada, calculada e executada, ela não tem arrependimento. Agora, no erro, tá?
ali do rompante, ali no excesso ali da emoção e tal, você falar alguma coisa, isso é normal. Normal com o ser humano. Errar, todo mundo erra, entendeu? Agora, o que eu estou dizendo? Não pode ser dessa forma. Você pegar e colocar, entendeu? As coisas dessa forma que você... eu quero que a congregação feche, porque ele tem um áudio dizendo que eu não botei o áudio aqui, mas eu vou até tentar achar, tá? Ele dizendo que se a congregação fechasse, né? Não, se a congregação fechar, eu vou fazer outra coisa. Quer ver só? Eu acho que até esse áudio aqui, quer ver? Vamos ver aqui. É verdade, se você parar de fazer essas coisas erradas, o canal nosso fale. Ele acaba. Eu já falei no meu canal, volto a falar aqui, ó. Suponhamos que a CCB acabou de fazer os problemas. Parou, não tem mais. Ou ela fechou. Vamos supor, a coisa. Eu vou fechar o meu canal. O meu canal foi aberto para falar só de CCB. Acabou. Então é isso. Ele disse, né, que abriu o canal dele só para falar de CCB. E aí o que ele fala de CCB nós sabemos, né? Que há várias coisas que ele infundadas. Cara, eu tava vendo eles falando ali, o cara falando, aí você veja bem. Cara, o que é que tem a ver o erro do ministério, o erro do Braz, o erro de outros ministérios, o erro do Franciscon, o erro de todo mundo, até da pessoa que está do meu lado no banco, com a minha salvação? Alguém me responda isso, pelo amor de Deus. Porque até que eu sei, que eu aprendi, não foi na teologia, mas pelo que o Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus me revelou, é que eu preciso, né, desejar a vida eterna com a salvação, né, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus, pela misericórdia, né, pela graça, pelo amor, ele me reveste com a fé, me enche com a fé, e essa fé salvífica, ela me transforma de fé em fé, dia em dia, de obra em obra. Cada dia mais eu vou, como o irmão pregou, que nós somos um edifício. Por que nós somos um edifício? Porque um edifício começa na terra, como uma semente, uma árvore. Para ter uma árvore, tem que ter uma semente. E a árvore, para ela ficar de pé, ela tem que ter raiz. Uma árvore, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Uma árvore, a árvore que fica mais tempo de pé, é a árvore que mais tem raiz. Ela cresce muito para baixo. Por isso que quando você diminui, você cresce para baixo, ninguém vê você crescer. Mas você pode não crescer muito em cima da terra, onde as pessoas estão vendo. Mas você não cai, porque você está na raiz, arraizado. A mesma coisa é um edifício. Para você colocar um edifício com 50 andares, você tem que fazer uma boa base. Então você precisa de um bom solo, você precisa de uma boa fundação, e é assim que é a obra de Deus. Paulo fala sobre o edifício. Agora, o que é que tem de errado na congregação que até hoje eu nunca vi? Não existe erro nenhum na congregação, cara. Congregação não tem erro nenhum, lá tem por quê? Por quê que não tem? Que eu afirmo para você. Porque a doutrina, que a doutrina que foi pega é essa igreja que ele fala, vive falando aí, que tem até aquele coroa com a barba branca, cabelo branco, como é que é o nome da igreja? Presbiteriana. Vem cá, por acaso a doutrina da presbiteriana, ela é a doutrina de Cristo? Porque se é de Cristo, não é da presbiteriana. Você entendeu? Agora, você precisa entender que como político e advogado, se você continuar fazendo isso, você não vai arrumar nada. Porque, poxa, você só faz confusão e você diz que tem o dom de falar. Falar o quê? Coisa sem nexo, coisa que não preenche nada, coisa que não constrói nada, você só fica lá blá, 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 e junta um monte de gente para fazer blá, 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 e aí?
Porque é o que eu estou dizendo, não, mas o Franciscon pegou o tópico de doutrina da presbiteriana. Primeiro que você não pode provar isso. Você está acusando uma pessoa que nem na Terra está mais. Beleza. Segundo, tá? Que se tivesse pego, não tem problema. Porque os hinos é um cópia do outro. A doutrina das igrejas é uma cópia da outra. E outra coisa, se a doutrina da presbiteriana, da Assembleia, da Batista é cristã, então é de Cristo. E o que é de Cristo, ele dá de graça, é para todos. Não tem dono. Ninguém é dono. Você está entendendo? Agora, se você não entende, pede o Espírito Santo para te dar entendimento. Você e os membros do teu canal. Aí você diz que ataca a congregação. Por quê? Lá na congregação tem problema, tem heresia. Qual é a heresia que tem lá? Porque 1 ou 2 ou até 3, né, irmãos de ministério falou alguma coisa no impulso lá e ele errou, estava na carne. Só que ele não foi homem para assumir, chegar e falar, eu sou homem, estou assumindo, eu errei, eu não devia ter dito isso. Só que isso daí, meu irmão, errar, todo mundo erra. Dentro da presbiteriana, dentro da batista, dentro de vários lugares. Aí você, não, o meu problema é com a congregação. E se a congregação fechar, como está aqui no áudio, eu paro de fazer vídeos. Ou se a congregação parar de errar. Ô chefinho, fica ligado aí, rapaz. Quem tem que parar de errar é você. Todas as igrejas vão ter erro. Entendeu? Se você quer pessoas perfeitas, você tem que reclamar é com Deus. Deus fez o homem perfeito, mas ele permitiu que o inimigo fosse lá e tocasse na perfeição que ele fez, que foi o homem e a mulher, Adão e Eva. Se ele permitiu, por que você está se metendo nisso? Dizendo que dentro da igreja tem que ter pessoas perfeitas. Acho que você está precisando, acho, não tenho certeza, você precisa do entendimento do Espírito Santo. Você precisa, Josafá, você tem que pegar um ano, entrar dentro de um lugar onde tenha, óbvio, janela e luz, mas como se fosse ali uma solitária, e ficar lá pedindo misericórdia a Deus para ele entrar com o Espírito Santo na tua mente, no teu coração e mostrar para você a realidade, que você está fora da realidade. Um mundo onde nós estamos vivendo os últimos dias, as profecias estão tudo se cumprindo e você contando lorota, historinha, de erro de pessoas, de ministério, de não erro, indo para se metendo na obra lá nos Estados Unidos, se metendo aqui, como é que chama aqui? Santa Catarina, tudo quanto é lugar, você revira, remexe tudo, e no final da história, eu nunca vi você chegar aqui e apresentar um vídeo e dizer assim, irmãos, nós fomos lá no ministério, de bicicleta, pedalando, lá dos Estados Unidos, né? Porque você tem que ir de bicicleta pedalando, porque você fala que as pessoas vão de avião, gasta dinheiro de passagem, você não pode gastar dinheiro de passagem e nem de avião, porque você pode falar mal dos outros, mas você não pode fazer o que os outros fazem, senão você está sendo hipócrita. Então o que acontece? Vai de bicicleta, vai o que você quiser. E vai lá e resolve o problema. Cara, a gente só pode apontar erros quando a gente tem o quê? A solução. E a solução que eu falo não é boca, não. Blá, 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 não. É ir lá, meter a mão no arado e fazer o que tem que fazer. Porque falar, todo mundo fala. Papagaio, os passarinhos falam. Na linguagem deles, os animais falam. Todo mundo fala, tudo fala. Eu falo, todo mundo fala. Agora, atitude, fazer é outra história. E você tem que saber de uma coisa, Deus não mudou e não mudará. Ele é o mesmo e sempre será até tudo se consumar e reconsumar, ele vai ser o mesmo. Ele vai continuar sendo Deus. E os critérios de Deus não mudam. Eu vou começar a fazer uns vídeos aí sobre pecado. Quem quiser ver, veja. Aliás, eu até queria fazer uma pergunta para você, que essa pergunta Jesus fez para os sábios, para os magistrados da lei, para os bambambam, para os teólogos da lei, né? Chamados de escribas, né?
porque os teólogos hoje são praticamente os escribas passados, né? Mas vamos lá. Jesus perguntou para eles. Aí, galera, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu estou te perguntando, você não tem pecado, não? Para você ficar aí acusando os outros, cobrando, dizendo que você é o juiz da questão. Não, eu vou cobrar, eu vou acusar, eu vou fazer, e vou acontecer, que eu sou o juiz. Você esquece das coisas que você faz. Esquece. Mas tem muito vídeo seu aí para te lembrar das palavras que você falou. Né? Em relação à minha pessoa, não vou nem falar mais nada, porque a gente sabe qual é a situação nossa aqui. Mas tem muito vídeo seu aí, muito, que compromete você pela tua própria língua, pela tua boca, coisa que você falou. E aí? Você vai vir a público retirar tudo que você falou verdadeiramente, porque se você retirar tudo que você falou verdadeiramente, Deus te perdoa. Você vai vir a público fazer isso? E você vai ter que fazer isso não é uma vez nem duas, não. São várias. Só vídeo de me perdoa porque eu falei isso com fulano. Olha lá os vídeos que você fez, se arrependa e cada vídeo que... Ó, tá vendo esse vídeo aqui? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Você vai fazer isso? Porque você quer cobrar que o ministério venha pedir perdão. Mas você tem que pedir perdão a muita gente. E não é com essa historinha, não. Ai, irmandade, me perdoa aí, os irmãos, algumas irmãs da congregação me perdoa, aí é porque eu fiz uma comparação. Não, não tem essa, não. Olha, irmandade, eu estava lá, eu estava falando o que não devia, me metendo onde não devia, e no calor da questão, e eu estava empolgado, e eu com sentimento mal, eu comparei, eu fiz, eu falei. Tem que ser homem para fazer isso. Você vai fazer isso? O dia que você fizer isso, parabéns para você. Agora, não esquece que você tem uma mala ajeitada, tá? Uma não, né? Tá cheio de mala, porque as malas foram enchendo, teve que ir colocando outras, porque não suportou. De tanta bagagem que você tem para poder resolver. Agora eu quero só ver se você vai fazer isso, porque quando você cobra dos outros, você só pode querer cobrar de alguém quando você dá exemplo. Você não pode cobrar dos outros sem dar exemplo. Jesus falou isso o tempo todo. Dá exemplo. Seja exemplo. Dá exemplo. Como eu, Cristo, dou exemplo. Cristo não falou, não. Ele deu exemplo. E aí? Você vai ficar nessa historinha aí? Não vai mudar disso? Não vai passar disso? É o que eu falo para você. Aí você acha ruim e diz que a gente é anticrítico. Para mim, crítico. Eu já vi vários críticos que criticam filmes, restaurantes, bebidas, coquetéis e blá, 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 e ambiente. Vários críticos. Não existe só você de crítico na área da religião, não. Só que eu falo tanto para eles quanto para você. Olha só, o crítico, tá? Antes dele apresentar os problemas, ele tem que ter soluções. Então ele apresenta os problemas, mas tem que apresentar a solução. Porque Jesus, ele fez isso. Olha, isso aqui leva à morte. Mas isso aqui leva à vida eterna. Isso aqui leva à condenação eterna. Mas isso aqui leva à salvação eterna. Você não pode estar só ali, ó, descendo malho, marretada, pá, pá. Tem que chegar um momento que você vai parar de dar marretada, vai jogar massa, o concreto, vai passar a colher, desempenadeira, vai fazer o que tem que fazer. E aquilo é aquela obra que estava sendo criticada, marretada, destruída, ela vai ter uma obra diferente, nova, boa e certa, como deve ser. Agora, se você tem isso, por que você não usa isso? A única coisa que você usa é o quê? Bater, bater, bater?
É a única coisa que você sabe fazer? E ainda junta essa turma aí? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, esse áudio que eu mostrei dele dizendo que quer ser político, eu fui ver esse áudio agora, essa semana agora, e eu quero dizer aos irmãos que eu fiz um vídeo há mais de 4 meses atrás, bem mais tempo, e Deus tinha me revelado, eu ainda falei no vídeo, Josafá, se você não voltar atrás de tudo que você fez, Deus me mostrou que você está querendo entrar na política. Você não vai conseguir nada na política. E Deus me mostrou. Irmãos, eu falo para vocês aqui, ó, olhando nos meus olhos, sem medo de errar. Se Deus não me mostrou que a intenção do Josafá era se meter com política e advocacia. Eu falei no meu vídeo, há mais de 4 meses atrás, que Deus me mostrou, e ninguém, irmãos, ninguém tinha me falado, ninguém tinha me mostrado, a não ser o próprio Deus. E eu digo a vocês, se eu estiver mentindo que Deus me revelou isso daí, eu digo a vocês, se eu estiver mentindo, Deus pode arrancar minha vida hoje, ainda que é sábado, acabar com a minha vida. Vocês sabem que eu ando de moto o tempo todo, ele pode acabar com a minha vida, pode ter um monte de gente querendo o meu mal, Deus pode permitir qualquer coisa na minha vida. E digo mais, que eu vá para o inferno se eu estiver mentindo. Eu profetizo com as minhas palavras que eu vá para o inferno se eu estiver mentindo, se Deus não me revelou. Agora, uma coisa eu digo a vocês. Se o Josafá não voltar atrás, não se arrepender, o fim do Josafá não vai ser bom. Não vai ser. Porque Josafá, ele tem que se arrepender. Porque o que ele cobrou das pessoas, ele vai ter que fazer. Então, você não se cobra, você não coloca um jugo em cima de uma pessoa quando você mesma não consegue carregar aquele jugo. Se você não consegue carregar o jugo, você não pode colocar um jugo em cima da pessoa. Deus tem me ensinado muito isso, irmãos. Muito. Rodrigo, não cobra. Você sabe que Mateus 7:1 está lá. Da mesma forma que você mede, você será medido. Está lá. Da mesma forma que você julga, será julgado. Tira a trave do teu olho e depois você tira o argueiro do olho do teu irmão. Nós não podemos brincar, irmão, que a coisa é séria. E eu digo e repito, são últimos dias, últimos dias. Quem crê, crê. Quem não crê, não tem problema. Deus não tem problema com ninguém. Quem crê e quem não crê. O papel de Deus é salvar o que havia perdido. Salvar o que havia perdido. Então, ele está fazendo o papel dele. E o papel de quem é pecador é se arrepender, crer e ser salvo. Primeiro se arrependendo, né? E recebendo a salvação através da fé. Crendo. Então, e da graça e da misericórdia de Deus, é óbvio. Então, esse é o papel do ser humano. E o de Deus ele está fazendo. Ele fez o sacrifício, está tudo feito. E o que tem que se cumprir? Está cumprindo o que tinha que se cumprir. Já cumpriu. E o que tem que cumprir, vai cumprir. Porque não tem para onde correr. A coisa se gringolou de um jeito, a coisa... Crente. Hoje em dia nós estamos vendo crente matando, roubando, vendendo droga. Hoje em dia nós estamos vendo crente mentindo, fazendo tudo que é inferno. E depois eles ainda dizem assim, não, nós somos crente. E querem que você apoie esse tipo de crente. Não apoiam. Jesus não apoia, Deus não apoia, Deus não está nisso. E comigo também eu vou pela palavra de Deus. Várias acusações foram feitas, né, em relação às pessoas. Eu não acuso, mas também eu não apoio crente que está errando, sabe que está errando e está querendo dar uma de juiz a seu bel prazer, a sua própria vontade, e que ele pode pecar e ficar numa boa. Mas quando alguém peca contra ele, aí ele aí quer virar um monstro do Lago Ness. Só que o monstro do Lago Ness, meu amigo, ele só bota a cabecinha para fora quando Deus deixa.
quando Deus permite. Fora isso, ele fica lá no fundo lá, entendeu? Então é o seguinte, não adianta. Deus, ele continua sendo o mesmo, não mudou e jamais mudará. Então fica sabendo, seu Josafá. No outro vídeo, a verdade e a justiça de Deus, ninguém escapa. E nesse vídeo aqui, o recado que eu tenho para você é esse. Arrepende, Josafá, porque senão a coisa para você vai ficar muito difícil. Difícil e triste. E eu tenho certeza que você se julga inteligente o bastante para se arrepender, porque você é inteligente demais, como você se julga aí. Então você vai ter que ser inteligente para se arrepender e voltar atrás. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Irmãos, se inscreve, dá like aí e vamos botar esse canal para crescer, para levar esses vídeos para a glória de Deus, beleza? Então Deus abençoe a todos. Vocês sabem que o meu canal não é monetizado, não tem grana, já disseram, inclusive Josafá, eu tenho um vídeo dele aqui falando sobre isso, e eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês, beleza? Sobre monetização, como crescer o canal. Ele fala como ele conseguiu crescer o canal dele, mas ele conseguiu crescer o canal dele com grana, gente apoiando, dando grana para ele no Pix, para ele poder monetizar o canal. Não vou falar mais, que senão vai ficar grande. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana.